Bom, meus irmãos, glória ao Salvador, né? Amém. Amém. Depois de um tempo meio longe, né, dos irmãos, a gente acaba de voltar, voltamos praticamente sexta-feira à noite, da Venezuela e do Equador, 17 dias visitando os irmãos e as igrejas ali, e todos os irmãos já mandam um forte abraço e saudações aos irmãos aqui. Amém. Amém. A visita foi muito proveitosa e foi um momento de muito refrigério lá nesses dois países. Várias famílias. O que mais me tocou foi como o Espírito dirigiu essa visita nesses dois lugares, nesses dois países. Visitamos várias cidades e o que mais me impressionou foi como o Senhor trabalhou para resgatar famílias. Várias famílias que estavam desencorajadas, irmãos e irmãs que tinham deixado de reunir, muitos em situações de depressão, mas o Senhor nos levou a, além da própria palavra, nas reuniões, visitar as famílias e foi um grande encorajamento. Amém. Então, os irmãos ficaram muito satisfeitos e agradecidos, né, também, agradecidos à minha família e à igreja em Nyon também, porque eu falei que a gente deixa aqui vocês para poder visitá-lo, né? Os irmãos falaram, então agradeço aos irmãos de Nyon pelo fato da gente poder estar lá, né? E também dando essa porção na edificação do corpo de Cristo. Glória ao Senhor. Muito bem, eu queria compartilhar com os irmãos, em cima deste tema que nós estamos cantando e desfrutando nos hinos, uma palavra que me chamou muita atenção em 2 hinos, que fala que nós não podemos resistir ao Senhor, resistir à pessoa de Cristo, quando Ele se apresenta a nós. Amém. A nossa relação com Cristo, ela não é uma relação legal, ela não é uma relação formal, e não pode ser. Porque uma relação legal, uma relação formal, ela não tem laços afetivos, ela é uma coisa externa. Você faz porque tem que fazer. Você cumpre certos requisitos porque você é obrigado a cumprir. Nós não somos obrigados a amar Jesus. Agora, Ele foi obrigado a nos amar. Não é que foi obrigado a nos amar. Ele não podia deixar de nos amar. Por quê? Porque nós temos que perceber que todos nós aqui, sem exceção, nós estávamos mortos devido aos nossos pecados. Nós que fomos criados para Ele, nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, antes que nós nascêssemos, antes que nós existíssemos, até mesmo antes que nós passássemos a ter consciência da nossa existência, lá atrás, dentro vamos colocar assim, dentro da história, né? Nós já estávamos mortos em pecados, devido à própria humanidade ter pecado contra Deus por meio de Adão e de Eva, né? Como a primeira geração da humanidade criado à imagem e semelhança de Deus. Por que é importante nós sabermos disso? Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Vários casos já a gente sabe disso, de mães que deram a luz um filho, e aí aquele filho lá no berçário, no hospital, foi roubado. Foi roubado e foi levado para outra família. Aquela outra família criou o filho, e ele pensando que aquilo é os seus pais, sendo que ele não sabia que os que criavam ele eram, na verdade, ladrões que haviam roubado o seu filho. Logicamente que, entendam bem, esses que roubaram vão tratar bem o seu filho, entre aspas, que roubou, não é? Mas o dia em que esse filho descobre que aqueles lá não são seus pais, e que de repente chegam os seus pais de verdade, a relação com o pai verdadeiro, com a mãe verdadeira, não tem ligação. Ela não tem ligação, porque a ligação foi feita com os pais falsos.
ligação afetiva. Para ela criar a relação, essa criança ou esse jovem, criar a relação com os verdadeiros pais, vai levar um tempo. Mas esses verdadeiros pais buscaram pelo seu filho a vida toda. Pagaram o preço, pagaram o advogado, pagaram tudo e ficaram buscando por essa filha, por esse filho, a vida toda. Mas o filho que foi criado naquela família, ele não sabe do preço que os pais pagaram por ele ou por ela. Não valorizou, não valoriza, não entende? Quando os pais verdadeiros vêm, provavelmente falam assim, são meus pais já, mas com uma frieza muito grande. Por quê? Não tem laços afetivos. Até descobrir que os pais gastaram tudo que puderam, ou até mesmo não viveram, vamos colocar assim, não viveram a vida como devia, porque ficaram atrás do seu filho, não é verdade? Até que esse filho ou filha entendam o caso, vai demorar um pouco. Mas quando entender o grande amor dos seus pais, os verdadeiros pais por ele, aí ele vai cair em si, para ver que, de fato, ele não valorizou, porque ele ainda tinha laços afetivos com os outros pais. Mas sabendo que os outros pais nada mais eram que ladrões. Na verdade, não tinha nem ligação de sangue com ele. Tem um caso aí que está na mídia ocorrendo até hoje, né? Inclusive foi em Portugal, né? Lembram? De uma menininha pequena que sumiu, acho que ela era inglesa. Ela sumiu, né? Até hoje está sumida. E até hoje os pais estão a procurando. Até hoje. Tem esperança. Né? Tem esperança. Tem uma esperança de encontrá-la. Agora, será que ela vai reconhecer os pais? Será que ela vai dar o valor devido aos pais? Eu trago isso, irmãos, para a gente poder fazer um comparativo da nossa relação com Jesus. Da nossa relação com Deus. Muitas vezes nossa relação com Deus é uma relação fria. Como os irmãos estavam compartilhando aqui. Nós sabemos que Jesus morreu por nós, deu a sua vida por nós, mas nossa relação, nossa resposta para Ele é uma resposta fria. Por quê? Porque nós não sabemos o quanto que somos preciosos para Ele. Quanto que nós somos valiosos para Cristo. O Senhor criou a humanidade, hoje tem mais de quase 8 bilhões no mundo, 7 bilhões alguma coisa. Tem muita gente aí. Todos eles, na verdade, estão debaixo do amor de Deus, porque Deus não criou por criar. Ele criou para que todos o conhecessem. Uma vez que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Satanás. Nós também não fomos feitos à imagem e semelhança do mundo. Nem fomos feitos para o pecado. Nós fomos feitos para a glória, para a justiça de Deus. Nós fomos feitos para a santidade. Nós fomos feitos para vivermos uma vida divina com Deus. Entende? Só que nós precisamos compreender. E como é que nós compreendemos isso? À medida que nós, de fato, conhecemos quem Jesus é para nós. Para a gente poder ser capturado por Jesus, cada dia, a ponto da gente tomar decisões de poder abandonar as coisas que nos atraem. Porque, irmãos e irmãs, nós não podemos negar, não podemos também mentir, porque nós somos atraídos por outras coisas. Tem muitas coisas deste mundo que nos atraem. Mas quem que coloca essas coisas para nos atrair? É nosso pai falso. É o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Agora, será que ele nos separou de Deus por amor a nós? Não. Ele nos separou de Deus para que nós não fôssemos úteis a Deus. Para frustrar o plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Mas nós somos roubados. Entende? Quando a gente percebe que a gente foi roubado, e percebe de fato que nós não pertencemos a quem nos roubou, nós temos que ter uma reação imediata. Eu não quero relação mais com essa pessoa. Eu quero me unir com o meu verdadeiro pai, minha verdadeira mãe. Com os meus verdadeiros pais, né? Com aquele que deu a sua vida por nós, como nós cantamos neste hino e nessa mesa do Senhor que nós partimos, é o sinal, graças a Deus, que toda semana nós estamos aqui sendo lembrados. Eu morri por você. Eu sou o que verdadeiramente te ama. A ponto de eu descer da minha glória, descer
do trono de glória nos céus, viver uma vida humana por 33 anos e meio, conhecer a realidade do que vocês vivem, né? Isso o Senhor Jesus, é como o Senhor Jesus falando para nós, a fim de poder te resgatar, trazer de volta para casa. Talvez você não está reconhecendo a casa, porque você foi levado para outra casa. E as coisas da outra casa ainda te atraem, você está acostumado com aquela comida. Então você não sabe como comer essa nova comida dessa casa nova, que é a casa com Cristo. Mas não tem problema, o Senhor é paciente. Ele é paciente para se mostrar para mim e para você. Ele é paciente para poder dizer assim, não há problema, você não é atraído, mas eu vou te atrair ainda. Eu vou me mostrar para você quanto eu te amo. Eu vou me mostrar para você quanto você é precioso para mim. Então isso pode levar um tempo, mas à medida que nós conhecemos Jesus, de fato, não na doutrina, não no conhecimento, mas na nossa intimidade com Cristo, a gente vai tomando atitudes e reações de abandonar tudo aquilo que rouba o nosso coração de Cristo. Porque nosso coração ainda é roubado. Nossas emoções ainda são roubadas. Nossa mente ainda é roubada. Compreende o que eu estou dizendo? Uma pessoa que foi levada por terroristas, por exemplo, ela vai viver debaixo ainda do certo terror. Ela foi criada naquele ambiente, ela não sabe o que é outro ambiente. Quando vem um ambiente novo, um ambiente saudável, ela não conhece, ela não até identificar aquilo leva um tempo. Então por isso que muitas vezes a nossa reação para com Deus também ela é um pouco lenta. Enquanto que outros têm uma reação mais rápida. Por quê? Porque tiveram um encontro marcante com Cristo. Tiveram um encontro marcante com Deus. Reconheceram de fato quem era Jesus para ele. O que eu quero deixar aqui hoje para nós, irmãos e irmãs, é que nós precisamos conhecer mais profundamente quem Jesus Cristo é para nós. Amém. Não é uma questão de eu e você sermos convencidos por alguém. Não é? Quando Jesus ele andou com discípulos, em Mateus 13, depois vocês podem ler lá, vamos ler em Mateus 13, versículos que muitos já conhecem. Esse versículo, inclusive, nós lemos também, desfrutamos lá nessa viagem à Venezuela. Mateus 13 não, Mateus 16, né? Mateus 16, versículo 13, diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos eram seus seguidores, tá certo? Os discípulos que Jesus chamou. E é interessante que quando Jesus chamou, Mateus 16, 13, quando Jesus ele chamou seus discípulos, todos eles, sem exceção, foram assim. Jesus passou, viu Pedro e André ali pescando, só passou e disse assim, segue-me. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Eles não conheciam que era Jesus. Quem que é esse homem que passa e fala, segue-me e eu largo tudo e vou seguir? Passou por Levi, que era Mateus, que era um cobrador de impostos, uma pessoa mal vista pela população. Por que mal vista? Porque é aquele que bate na sua porta e fala assim, eu tenho que pagar um imposto, hein? Eu creio que todo mundo quer fugir dele, né? E lá vem o Mateus de novo cobrar imposto, não é? Então, ele não era bem visto. Mas Jesus passou ali pela coletoria e falou, Mateus, segue-me. Ele larga tudo e segue Jesus. Sabe por quê? Porque naquele momento ali a gente vê o poder de atração de Cristo é irresistível. Quando Jesus passa na nossa frente de verdade e nos chama, é irresistível. Nós não podemos deixar de segui-lo. Talvez muitos hoje seguem a Jesus, mas não de maneira como deve, porque ele não passou ainda para te chamar com força. Então você segue porque outros seguem. Ali tinha vários discípulos que estavam seguindo porque seguiam os outros. Não estavam seguindo pela atração de Jesus. O que o Senhor quer hoje deixar para nós, se a gente não foi ainda devidamente atraído, peça ao Senhor, Senhor,
passa diante de mim e me atrai como nunca. Amém. Para que eu não desista de ti, como os outros desistem. Por que muitos abandonam a fé? Porque provavelmente o chamado, ou o encontro com Jesus não foi suficientemente forte. Amém. Olharam mais para homens que para Jesus. Por isso que os versículos que a irmã Edna leu, quando vários abandonaram, quando Jesus começou a falar assim, eu sou o pão da vida, quem comer de mim viverá eternamente, quem beber de mim viverá eternamente, quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Eles falaram assim, esse homem é louco, né? Nós vamos embora, né? E aí os discípulos ficaram e Jesus perguntou, e você por que não vão? Falou assim, para onde iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Sabe por quê? Porque esses que falaram assim foram os que foram atraídos irresistivelmente por Cristo. Amém. O verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que é atraído irresistivelmente por Cristo. Amém. E hoje o Senhor precisa, nesse tempo final, que nós sejamos atraídos irresistivelmente por Cristo. Amém. Não importa o que passe na nossa vida, não vou desistir do meu Senhor que por mim morreu e por mim ressuscitou e deu a vida por mim, porque eu sei quem me cativou e quem é verdadeiramente o meu Pai. Quem é verdadeiramente aquele que me atraiu. Não serei mais enganado pelo pai da mentira, com as suas atrações, com seus prazeres, mas abandonarei tudo. Por quê? Porque quando o Senhor, Ele é irresistível, nada pode segurar. Amém. Então aqui em Mateus 16, Jesus pergunta então aos seus discípulos, aos seus seguidores, quem diz o povo ser o filho do homem? Quem diz o povo ser o filho do homem? Tá? Aí eles responderam, uns dizem João Batista e outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Isso é o que Jesus perguntou primeiro. O Senhor foi muito específico ao perguntar, porque ele queria saber o que as pessoas diziam dele. Como é que os outros conheciam? E conheciam de maneira muito superficial, pelo que ele fazia, não pelo que ele era. Esse aqui está profetizando, ele está curando, deve ser um profeta como os outros. Era uma vista superficial. Mas aí Jesus pega e faz uma pergunta mais íntima, no versículo 15. Mas vós, e vocês? Continuou. Quem dizeis que eu sou? Agora não quero mais saber do que os outros estão falando. Não quero saber o que os outros pensam. Eu quero saber de você. Eu quero saber de você, Marlene. Eu quero saber de você, Eduardo. Eu quero saber de você, Celestina. De você, Edna. De você, Antônio. O que eu sou para você? Quem você diz que eu sou para você? Então isso requer o quê? Um conhecimento íntimo de Cristo. O nosso conhecimento dele é o que nos faz andar mais perto ou mais longe. Se eu conheço mais profundamente, mais íntimo, quão precioso ele é, eu vou me aproximar dele. Se meu conhecimento é superficial, eu vou ficar mais longe. Não porque não ame, mas o meu amor é diretamente proporcional ao quanto eu conheço. Se eu conheço mais abandonarei as coisas. Se eu conheço menos, menos abandonarei as coisas. Não é verdade? Então, nossa relação com o Senhor tem que ser assim. Tem que ser uma relação de intimidade. Então, essa pergunta, temos que fazer todo dia. Temos que receber essa pergunta todo dia. Todo dia pela manhã, Antônia, é como o Senhor perguntar, Antônia, e hoje? Quem você diz que eu sou? Será que hoje eu sou mais que ontem? Será que hoje a minha experiência contigo, você comigo, ela está mais profunda, mais íntima? Será que hoje você é capaz de abandonar mais coisas por amor a mim? Porque eu te amei? Você só vai poder abandonar se você me conhecer mais. Correto? E aí, nessas últimas semanas, o irmão Adão, ele deu a palavra em cima do livro de Filipenses para vocês. Quero voltar em Filipenses, porque ali tem a experiência do apóstolo Paulo. Aí vamos ver alguém que de fato foi atraído de uma maneira incontestável
a ponto de poder abandonar todas as coisas. Ou seja, a sua reação para com o encontro com Cristo foi tão marcante, que ele tomou decisões radicais na vida dele. As decisões radicais na nossa vida não podem ser movidas por convencimento humano. Muitas vezes a religião tenta nos falar assim, se você é um seguidor de Cristo, você tem que largar essas coisas. Tá bom, então eu vou largar essas coisas porque tem que largar, né? Mas o que adianta largar se o teu amor por essas coisas ainda continua? Não é verdade? Eu vou dar um exemplo bem prático, tá? Minha esposa vai até rir com isso. Por causa da minha saúde, ela fala assim, não coma essas coisas. Por exemplo, eu amo torresmo. Eu amo torresmo. Tá? Eu amo torresmo. Aí, quando eu compro torresmo uma vez, ela fala assim, por que você está comprando essas coisas? Não, então ela não quer, por amor a mim. Tá certo? Tá, então em casa não como. Mas quando viaja assim, o irmão pega e fala assim, eu tô indo assim, hoje eu tô resmeio, né? Não, os irmãos lá, tem torresmo, um torresminho, né? Igual Equador, Venezuela, né? Lá tem torresmo. Então, você gosta de torresmo? Eu gosto, mas eu não vou comer não, porque não. Mas, deixa eu experimentar um pedacinho, né? Então, um pedacinho e tal. É engraçado, porque eu amo isso. Eu sei que isso, se eu comer muito, não faz bem, lógico. Né? Então, eu estou dando um exemplo pequeno, que muitas vezes nós, assim, a gente deixa de fazer certas coisas, porque a gente, entre aspas, é obrigado a deixar, ou alguém nos fala para deixar. Mas aquilo está dentro de nós ainda. A gente não deixa, porque eu estou convencido que tenho que deixar. É porque alguém me convenceu. Mas no momento eu sei que aquilo não faz bem para mim, porque eu encontrei algo melhor, eu mesmo vou deixar. Sem que alguém me fale para deixar. Compreenderam? Então, Filipenses 3, aqui, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito especial. Né? Paulo não era um pescador apenas. Ele nunca foi pescador. Pedro foi pescador. Pedro até, vamos dizer assim, alguns dias que ele era iletrado. Porque vivia no campo, era um pescador ali, ele nunca fez escola, provavelmente, ou não fez faculdade, provavelmente. Né? Paulo não, Paulo já era uma pessoa letrada, ele foi educado aos pés do melhor, do mais sublime sacerdote da época, que era o Gamaliel, foi educado aos pés de Gamaliel. Então, ao falar assim, foi educado aos pés de Gamaliel, é a mesma coisa que alguém falar assim, foi educado hoje na Universidade de Sorbonne, em Paris, né? Ou na Universidade de Zurique. Então, opa, né? Esse cara conhece, né? E aqui diz então no versículo 3 de Filipenses 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por que na carne? Com respeito à sua condição humana. A sua condição humana era elevada, ele podia se vangloriar. Aí ele fala, começa a dar o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, que era o mais radical e ortodoxo, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, mostrando que quando ele era determinado para uma coisa, ele fazia, porque estava convencido que a igreja era uma ameaça para Deus. Então a igreja era uma blasfêmia dentro do que ele entendia, né? Os cristãos, então ele começou a perseguir os cristãos, perseguir a igreja, porque para ele, dentro do judaísmo, que é o Deus que ele servia, ele estava fazendo um favor para Deus de perseguir os cristãos. Até que Jesus aparece para ele e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele falou, mas eu não estou te perseguindo? Mas quem persegue os cristãos está perseguindo a mim, porque eu sou o cabeça e os cristãos são o meu corpo. Aí ele entendeu que ele estava perseguindo Cristo, porque a igreja era Cristo. Daí fala, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Imagina, ele era irrepreensível quanto à justiça na lei.
Olha o 7. Mas o que para mim era lucro, ou era ganho, né? Isso considerei perda por causa de Cristo. Esse por causa de Cristo significa, o meu encontro com Cristo foi tão forte, que por causa dele, eu largo tudo isso. Não vou mais me gabar de que sou hebreu dos hebreus, sou fariseu, sou irrepreensível na lei, sou isso, sou aquilo. Por quê? Porque quando encontro algo melhor, o que não é mais bom, eu largo. Porque encontrei algo melhor. Esse algo melhor me atraiu. Aí a grande pergunta é Jesus o melhor para você? É Jesus o mais atraente para você? Ou ele se compara com alguma coisa? Como nós cantamos nos hinos. A quem compararei? Né? Não há outro igual como tu. Será mesmo? Será que na minha vida e na tua não há outro igual a Jesus? Aí podemos usar várias coisas. Será que o nosso trabalho é igual a Jesus? Será que o nosso prazer é igual a Jesus? Será que o mundo que há é igual a Jesus para mim? É a mesma coisa? Jesus está no mesmo nível. Não temos que pesar isso na balança. O que esse mundo fez por nós? O que o trabalho fez por nós? Embora nós temos que trabalhar, não temos que sobreviver, né? Fazer tudo. Mas eu pergunto, será que alguém, algum amigo, ou os prazeres deste mundo, o que eles fizeram para nós? Eles deram a vida deles por nós. Eles largaram a sua glória por amor de mim e de você? Quem largou a sua glória por amor de mim e você? Foi o próprio Deus que nos criou. Na forma de homem, como Jesus. Não é? Aí no versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda. Olha só, por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor. Sublimidade e conhecimento. Não basta apenas o conhecimento. Quanto mais eu conheço, mais sublime esse conhecimento é. Sublimidade significa excelência. Ele chega num nível tal que não há como não ser atraído por Cristo. Não há como resisti-lo. E não há como essa excelência não fazer que eu abra mão das coisas. Não que eu abra mão das coisas com dor no coração. Eu abra mão das coisas com tranquilidade porque encontrei algo melhor. Não é? Reconhecemos que Cristo é o melhor para nós. Esse conhecimento de Cristo, o que Ele é, o que Ele fez, o seu valor só é capaz de atrair o meu coração. Isso precisa, irmãos e irmãs, ganhar a gente. Sublimidade do conhecimento de Cristo. Como é importante que eu e você, individualmente, tenhamos uma experiência mais profunda com Ele. Conhecê-lo mais profundamente e conhecê-lo mais elevadamente. Quanto mais o conhecermos, não é preciso ninguém falar. Você mesmo vai tomar a decisão de largar as coisas que tomam o nosso coração. Se a gente larga alguma coisa que toma o nosso coração, esse vazio que teoricamente criou-se vai ser preenchido com quem? Com Cristo. E nada melhor que ser preenchido com Cristo. Porque quanto mais preenchido com Cristo, mais a gente vai ver quão bom é uma vida com Cristo. Porque a nossa vida muda. Nós somos transformados. Como você acabou de dizer, irmã Marlene, na sua experiência com a sua irmã, por que a sua família ela é fria? Porque, com certeza, não tem Cristo no meio. Por que você ama enquanto que a sua irmã não? Porque você tem um elemento dentro que se chama Cristo e Cristo é fonte do amor. Amém. Você não ama porque você é melhor que ela, mas porque entrou algo em você que produz o amor em você. Amém. Por exemplo, nós somos frios. Quando você está com frio, você tem várias opções para você se esquentar. Primeiro, se agasalhar melhor, né? Mas espontaneamente, se tiver uma fogueira ali acesa em algum lugar, não é que você vai se aproximar dela ou não? Sim. Né? Você vai se aproximar da fogueira.
Porque você está com frio. E ao se aproximar da fogueira, o que vai acontecer com o seu frio? Vai embora. Aí você vai se esquentar. É, não é? Quando a gente se aproxima do Senhor Jesus, esse mesmo calor do amor dele por nós nos cativa, nos aproxima dele. Agora, quando a gente se afasta dele, o que acontece? Se esfria de novo. Não que a gente deixe de amá-lo. A gente continua amando, mas é um amor mais frio. Certo? Por isso é necessário o quê? Aproximação. Aproximação. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nosso amor também por Ele aumenta. Porque a gente sente o amor dele por nós também. Por isso, irmãos e irmãs, o que o Senhor quer hoje deixar para nós é: vamos nos aproximar mais do Senhor. Amém. Vamos aprofundar mais nosso conhecimento dele. Sabe? Não preciso de ninguém falar. Não preciso de ninguém falar. Eu quero tomar essa decisão por mim, entende? Você tem que tomar essa decisão por você. Aí fala assim mais: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Ou seja, o amor é tanto, que eu largo todas as coisas. Amém. Entende? Uma pessoa, quando ama uma outra pessoa, ela é capaz de se sacrificar. Por exemplo, eu amo minha esposa, amo demais, né? Ela também me ama. É um sacrifício mútuo. Tem certas coisas que eu deixo de fazer por amor a ela. Entende? Porque eu a amo, eu sei que para nós convivermos eu preciso deixar algumas coisas. Então eu deixo, porque eu a amo. O amor nos faz abandonar várias coisas. Temos que saber ceder. Não é? Exatamente. Por amor de Cristo, porque nós o amamos de tal maneira, porque Ele nos amou primeiro, eu então deixo, eu perco todas as coisas. E ainda mais, e as considero como refúgio. Refúgio significa, no termo original aqui, esterco. Esterco, né? Esterco de vaca. Considero como esterco de vaca. Então ele considerou o ser circuncidado ao 8º dia, o ser da linhagem de Israel, o ser da tribo de Benjamim, o ser hebreu de hebreus, o ser zeloso, o ser irrepreensível na lei, tudo como esterco, como nada valendo, porque ele conheceu aquele que tem valor inestimável, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque a lei nada fez por ele, pelo contrário, ele fez tudo pela lei. Mas Cristo, nós nada fazendo por ele, ele se deu tudo por nós, para nos trazer de volta ao Pai. Agora nós temos que conhecer a casa do Pai, temos que conhecer o coração do Pai, temos que conhecer o amor desse nosso amado Senhor Jesus que nos resgatou. Não é verdade? E aí o versículo 9 termina: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Então, o conhecimento de Cristo, ele nos leva a tomar decisões muito espontâneas. E isso requer que ele se apresente cada vez mais a nós. E a palavra de Deus, por exemplo, estamos lendo aqui a palavra, é a palavra que está nos trazendo essa luz. A palavra de Deus ilumina. E quando nos ilumina, ela também nos cativa. Ela também nos atrai. Amém? Para terminar, quero ler com vocês Lucas. Lucas não. João 12. Peraí. João 12. João 12, 32. Fala assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Esse aqui, né? Satanás será expulso. Julgado quando Jesus fosse morto na cruz. Então vai ser o julgamento deste mundo, e o príncipe Satanás seria expulso.
32. E eu, quando for levantado da terra, ou seja, quando ele ressuscitasse, atrairei todos a mim mesmo. Tamanha é a força e o poder da morte e ressurreição de Cristo, que ele venha trabalhar como se fosse um imã. Entende? Aqueles que têm alguma coisa ali que pertence a Cristo será atraído. Ele vai atrair todos a ele mesmo. Amém. Aqueles que têm um amor por Cristo, aunque seja pequeno, ele tem algum elemento que quando Cristo passe, ele vai atrair. Amém. E aí o prego, né, vai grudar no imã. Não é verdade? Porque são os que lhe pertencem. Amém. Que o Senhor ganhe, sabe, irmãos e irmãs, o nosso coração cada dia mais. Amém. Que nós sejamos atraídos a Cristo, porque pelo que Ele é, pelo seu próprio valor, não pelo que pode fazer por nós. Mesmo que não faça nada por nós, o que é impossível. Mas mesmo que Ele não fizesse nada por nós, só o fato dele ter nos amado a tal ponto de dar a sua vida, que já é o grande fato, já é o grande feito de Cristo, na verdade, já é suficiente para nos atrair. Então, nós não estamos aqui porque aqui é mais atraente. Até vou dizer, a nossa congregação não tem nada de atraente. Não temos os melhores cantantes, não temos os melhores tocadores, não temos shows aqui, não temos luzes, não temos parede preta, né? Não temos nada. Só uma coisa que temos aqui, Amor. temos somente Cristo. Amém. Só Cristo aqui Amém. para nos atrair. Só Ele nos basta. Hoje muitas pessoas estão atrás de shows. Querem mostrar atrás de shows, de emoção e tal. E eu pergunto, será que estão sendo atraídos por Cristo? Nós não podemos ser enganados. Entendeu? Muita gente fala, puxa, mas aquele lugar lá tem 5 mil, tem 6 mil, está lotado. Mas eu pergunto, estão ali atraídos por Cristo ou atraídos por alguma outra coisa? Eu não quero ser atraído por outra coisa. Amém. Cristo não precisa de outra coisa para que sejamos atraídos. Se ele mesmo, com seu valor, não for suficiente para nos atrair, então tem alguma coisa errada com ele, né? Mas não é verdade. O valor dele é tão grande que nós somos atraídos. Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vocês conhecem esses jogadores de futebol que são bem pagos, né? Neymar, um Ronaldo, um Messi. Tal. Aí você vai ver lá, né? A esposa casou com ele, né? Desculpa falar assim, ele feio e a esposa, aquela musa, aquela mulher bonita. Aí eu fico perguntando, será que casou por amor mesmo? Ou casou por... Não é? Não é verdade? O que atraiu aquela mulher a ele? Foi de fato ele, pelo que ele é? Se ele fosse uma pessoa ali, um jogador de várzea, né? Lá no Rio de Janeiro, de várzea, né? Lá no Jubaí, lá no interior de Minas, lá que nem conhece. Será que seria atraído por esse valor? Não. Entende como é que é? Então, muitas vezes, as pessoas são atraídas por Cristo, não pelo que Cristo é, mas porque ele tem um show, ali tem um bom cantador, tem um bom pregador, tem cara que convence. Mas ali, será que é Cristo mesmo? Na hora que aquilo acabar, ele vai ficar com Cristo? Hoje nós temos que ser atraídos somente pelo valor de Cristo. Não é verdade? Então, que o Senhor ganhe o nosso coração. Eu queria deixar essas palavras de encorajamento a vocês. Amém. Primeiro, aquela pergunta que Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou para você? Segundo, estamos sendo atraídos a Cristo só pelo valor dele mesmo? Não é verdade? Terceiro, vamos aprofundar nosso conhecimento com ele. Amém. Quanto mais conhecermos a Cristo na nossa intimidade, no nosso dia a dia, nas nossas experiências pessoais, mais nós espontaneamente vamos deixando as coisas do mundo. Vamos deixando aquilo que não é mais atração. Tá certo? Espontaneamente. E isso mostra claramente o poder de atração que este nosso amado Senhor
que por nós morreu e ressuscitou, que foi ali na cruz por você e por mim, valem para nós. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Eu amo muito esse versículo. Acabou? Acabou.